sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, eu vou procurar ser um pouco mais sucinta possível nesse vídeo, porque é o terceiro vídeo que eu vou gravar e os outros dois deram erro. Então, assim, eu vou procurar ser bem mais sucinta. Se caso vocês tiverem alguma dificuldade, vocês me chamam no privado. Quer dizer, no privado, me chamem no grupo, tá? Que eu vou estar sanando as dúvidas. Hoje nós vamos falar a respeito de verbete. O que é um verbete? Verbete é esse estilo de texto aqui. Certo? Vamos supor que eu passe um trabalho para vocês. Que eu fale, pesquisem sobre o povo Guarani. Vocês vão lá no Google, Guarani, e vão te dar essa definição aqui. Essa definição é de uma enciclopédia virtual, certo? A britânica. Escola britânica, mas existem várias. Existe a Barça. A Barça é uma enciclopédia impressa da minha época, né? Porque na minha época o uso de internet não era tão popular. Então nós pegávamos uma enciclopédia e pesquisávamos por ordem alfabética. Hoje em dia não, hoje em dia a gente vai no Google e encontramos várias definições. Isso. E essas definições são chamadas de verbetes, tá? De enciclopédias digitais. Beleza? Esse texto, ele está falando sobre o povo Guarani. Logo no início vai ter uma introdução, vai falar sobre os costumes, né? A língua que eles falam, o porquê do nome Guarani, onde eles né, estão localizados dentro do Brasil e fora do Brasil também, né? Porque tem uma parte no Uruguai, Paraguai e na Argentina. Beleza? Vocês vão fazer a leitura desse texto, vão responder a página 39, 40 e 41, né? E, bom, basicamente o que eu falei, o verbete de enciclopédia, ele é isso, tá? O verbete possui uma entrada, tá? Ou seja, o termo é a explicação apresentado, definido, como eu expliquei para vocês, e a explicação sobre esse termo. A explicação geralmente inicia-se como uma definição, assim como o texto, que depois será detalhada por meio de contextualização histórica, descrições, esclarecimentos mais técnicos, separados ou não por subtítulos. Tá? Para entender a função expositiva de apresentar de forma organizada as informações a respeito de determinado tema para um público amplo, o verbete de enciclopédia deve ser escrito em linguagem formal, mas ela é uma linguagem formal e objetiva. Eu, professora Jenimara, pós-graduada, consiga compreender, o meu filho de terceiro ano também consiga compreender, que não é tão escolarizado assim, mas está no caminho da escolarização, consiga compreender, qualquer pessoa que possa pesquisar consiga compreender. Em terceira pessoa, tá? Ele ou eles, tá? Para manter um certo distanciamento e não expressar opinião e emoção a respeito do texto, tá? Porém, é possível usar recursos de descrição e narração para que o leitor compreenda o conceito procurado. Veja, por exemplo, o verbete a seguir, extraído da enciclopédia Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente. Esse texto, ele fala de Enedina Alves Marques. Ela foi a primeira engenheira civil mulher e negra, certo? Aqui conta a história dela, certo? E esse texto, eu não vou ler o texto com vocês, por quê? Porque eu tive um grande problema no YouTube para lançar a aula. Ela ficou um pouco longa, tá? E o YouTube acabou não aceitando. Esse texto, ele usou palavras assim de admiração. Seu caráter forte acabou prevalecendo, Enedina não se deteve, foi em frente sem esmorecer, enfim. Mesmo usando esses termos de admiração,
esse texto ele é considerado como verbete. Se vocês forem lá, Enedina Alves Marques, vocês vão encontrar. Ou Primeira Mulher Negra Engenheira Civil, vocês vão encontrar o nome de Enedina Alves Marques e irão encontrar esse texto. Ou um texto semelhante, porque existem várias enciclopédias e cada um usa uma linguagem diferente. Quer dizer, mesmo tipo de linguagem, porém, modos de escrever diferentes, tá? Verbete de enciclopédia é um gênero textual expositivo, apresenta informações sobre um determinado assunto, aqui no verdinho. Caracteriza, como eu falei, objetividade, né? Impessoalidade, terceira pessoa, linguagem formal, abordagem de maneira organizada, separada por subtítulos ou não. É publicado em enciclopédias digitais, como eu falei para vocês, joga lá no Google, vai te dar várias opções, ou impressas, como na minha época, que nós tínhamos lá a Barça, de mais de 1000 páginas, que a gente ia ficar procurando por ordem alfabética. O gênero circula no campo que envolve práticas de estudo e de pesquisa, considerado uma vertente dos textos de divulgação científica. Então, verbete ele é considerado um texto de divulgação científica. Vocês vão responder a página 43. Pessoal, essa atividade vocês vão me entregar na próxima quarta-feira. Vocês vão tirar foto até quarta-feira. Vão mandar foto dessa atividade. Sem falta, porque vocês não estão me enviando, tá? Ninguém da turma me enviou a atividade da aula passada. Eu falei que 1, 2 e 3 é para a aula, vocês não me enviaram a atividade feita em aula e também não me enviaram o que era para casa, que era para ter me entregue até na quarta-feira. Então, assim, até ontem. Então, assim, vocês não estão levando a sério. E tudo que vocês fazem vale nota, tá ok? Qualquer dúvida, eu tô aqui no grupo, só me chamar. Tchau, tchau.